Vamos falar de uma paralisação de ônibus em Limeira hoje. Os ônibus do transporte coletivo não saíram da garagem da Sansetura Sou Limeira. Quem depende do transporte ficou a pé. A paralisação teria partido dos motoristas e funcionários preocupados com questões trabalhistas diante de um recente anúncio da empresa sobre a necessidade urgente de repasse de subsídio adicional para continuar operando. Os trabalhadores da operadora de ônibus temem demissões e atrasos em pagamentos. No último dia 9, a Sansetura enviou ofício ao prefeito Mário Botion, em que informa que já irá suspender o serviço público de transporte coletivo na cidade. Segundo a empresa, a medida é adotada porque a prefeitura deixou de subsidiar de forma adicional o serviço. Por acaso, hoje, a Câmara Municipal vota, inclusive neste momento, daqui a pouco a gente mostra para você ao vivo, em sessão extraordinária, o projeto da Prefeitura que libera até 20 milhões de reais de subsídio ao sistema de transporte. A proposta já está há 3 semanas nas mãos dos vereadores, sendo analisada por comissões. Não há previsão para regularização do serviço, pelo menos até agora, nem se a medida for aprovada pelos vereadores. E a Prefeitura de Limeira se disse surpreendida na manhã de hoje com a paralisação do transporte coletivo. Até o momento, o Executivo não recebeu nenhum comunicado oficial sobre o assunto e as providências que forem cabíveis serão tomadas pelo município. Inclusive, a Prefeitura disse que entrou com uma ação judicial junto ao Tribunal Regional do Trabalho em Campinas contra o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Público, pedindo liminar para o retorno das atividades contra a greve, visto que não houve a notificação prévia de 72 horas, de forma que a greve, de acordo com os advogados da Prefeitura, é ilegal. Além do que, segundo a administração pública, trata-se de um serviço essencial à população, principalmente no período da pandemia, onde as pessoas precisam se deslocar não só para o serviço, compras, bancos, mas também para questões de saúde, em razão aí da pandemia do coronavírus. E a Prefeitura diz ainda que aguarda que o desembargador do trabalho do tribunal da 15ª região analise aí a questão. Pois bem, essa sessão extraordinária dos vereadores começou à tarde, já com pelo menos 2 horas de atraso e segue até agora. A gente vai colocar imagens aí ao vivo para você dessa sessão, Os vereadores estavam votando aí se aprovam ou não esse subsídio. Eles discutiram já bastante, a nossa equipe acompanhou durante toda a tarde essa reunião. Muitos concordam, outros discordam. Daí o que aconteceu é que a maior parte deles iria se pronunciar a respeito disso, defendeu seu ponto em relação ao subsídio. Pode colocar imagens também da paralisação dos ônibus, que é isso que os vereadores estão discutindo, enquanto hoje não se abre aí a imagem da votação com todos os vereadores. Então, eles discutiram, daí cada um queria falar a sua visão, eis que o vereador Junegão sugeriu que ninguém falasse, porque essa situação já estava se arrastando há muito tempo, ele é o líder do governo na Câmara, todos os vereadores acataram e partiram então para a votação. Daí, misteriosamente, houve um intervalo lá durante essa votação, ninguém entendeu nada do que estava acontecendo e ela voltou a pelo menos meia hora, só que os vereadores ainda não chegaram numa posição a respeito desse subsídio. E a empresa também não garantiu que, caso a aprovação aconteça, os ônibus voltem a circular na cidade de Limeira nesta sexta-feira. Muita gente assustada, muita gente revoltada, muita pressão sobre os vereadores e, portanto, o que a empresa queria, que era pressionar os vereadores a votarem de maneira mais rápida esse subsídio, aconteceu, porque eles convocaram a sessão e estão fazendo isso neste momento, mas a população ainda está sem saber o que vai acontecer, se vai ter ou não transporte público amanhã. A Câmara de Vereadores de Limeira acaba de rejeitar a proposta do subsídio à empresa de transporte em Limeira por 10 votos a 8 e também uma abstenção registrada. Isso significa que agora o peso da responsabilidade, se o ônibus vai ou não rodar na cidade de Limeira nesta sexta-feira, volta essa batata quente, volta para a empresa que agora deve se comunicar com a população e explicar se teremos ou não ônibus nesta sexta-feira.